O Vini tem um impacto gigantesco no Real Madrid, mas na seleção ainda não conseguiu trazer esse impacto do clube para a seleção. Sim. Talvez isso pode ser que pese, talvez. Mas o Vini é um jogador que em finais, por exemplo, pelo Real Madrid, em fases decisivas da Champions League, é um cara que não se esconde. É um cara extremamente participativo. Então você tem na balança um cara que tem um papel fundamental, crucial e joga muito bem, tanto no seu clube quanto na sua seleção. E do outro lado você tem um cara que é extremamente decisivo, extremamente participativo em jogos ao longo da temporada pelo seu clube e que faz isso muito bem, que ganha jogos para o seu clube e na seleção ainda não se encontrou. Então aí é questão da gente analisar como será essa percepção do lado, né, dos capitães que fazem as votações, dos treinadores das seleções, que vão ver como assim, bom, o Rodri tem esse papel, o Vini tem esse, mas o Vini, mais uma Champions League do Real, mais uma final, mais um gol do Vini, ou o Vini em jogos cruciais para a classificação da Champions League, foi o cara que botou a bola no pé do cara que fez o gol, foi o cara que criou espaço, foi o cara que fez o gol, e já o Rodri tem essa questão que também pode ser pesada, e aí vai de cada um que vai voltar na hora e falar assim, para esse time rodar, eu consigo, por exemplo, tirar o Rodri, que o City, a Espanha, vai pro mesmo lugar. Os números do Rodri a última temporada que confunde, né? Pra gente que tá aqui no Brasil, a temporada da Europa dura meio ano, sim, né? Sim. Então, a última temporada. Não essa 23, 24 mais a outra, 22, 23, os números do Rodri foram melhores do que o dessa temporada. O Rodri, que ele teve um período de lesão no início. Exato. Ele estava lesionado e tal. Então, mas aí na última temporada ele voou muito mais. Fez gol em final de Champions. Exato. Seria a temporada para ele ganhar o melhor do mundo. Agora, nessa temporada, ele começou ali, tudo bem, ele é muito decisivo e tudo mais, mas começou na lesão. Ele ganhar o melhor do mundo nessa temporada, comparada a uma temporada que ele voou muito mais e ele não ganhou... Mas aí depende, o Vini Aline. Júnior fez 24 gols, o Messi faz 50, o Cristiano Ronaldo faz 16, sei lá. Mas isso veio de um outro momento. Mas a gente tem que voltar à realidade. Mas é o que eu tô querendo te dizer. Na hora de votar, às vezes, né, a questão de olhar números, o cara que vai votar, o técnico, o jogador, o capitão, ele não vai olhar pro número, ele não vai olhar o Vini e falar assim, o Vini fez 40 gols, o Rodri 10. O Vini deu 5 assistências, o Rodri 30. Ele não vai olhar isso. Ele vai ver o impacto. Como que o Manchester City funciona sem o Rodri? O Manchester City consegue levar o barco para o mesmo lugar com o Rodri e sem o Rodri? E o Real Madrid? E a seleção brasileira? E a seleção espanhola? Você entendeu? Eu não sei, porque assim, se você vai por esse pensamento também, é meio arriscado, né? Porque Não, tem não é times arriscado. muito ruins que não funcionam sem o jogador. Mas é justamente isso, E é aí, o impacto. então esses jogadores deveriam ser eleitos melhores do mundo. Então, mas esse que é o detalhe, Aline. Mas não entram nem na lista. Mas esse é o então detalhe, os números Aline. também impactam. Não, os números impactam, mas na hora H você tem que analisar o seguinte. Se você for analisar assim, o Lucas Moura devia estar aqui, porque quando ele sai do São Paulo, mas São aí Paulo é um, quando ele entra Aline, é mas outro. é futebol europeu. É futebol europeu. Então a questão é analisar. O City sem o Rodri é um ou é o mesmo? O Real Madrid com o Vini sem o Vini é um ou é o mesmo? Eu acho que essa é a análise. Lógico que os números impactam. Lógico que os números são importantes. Mas assim, você tem que ver também o City mesmo. O City derrapou muito no começo da temporada porque o Rodri não jogava. Sim. E aí o Guardiola teve que rebolar até achar uma solução para que a equipe do City jogasse o que ele imaginava. Quando o Rodri vem, é outro time. Então, mas não É o não tô impacto falando... que o cara tem, você entendeu? Eu tô trazendo só assim, pra analisar, quando eu trago o Lucas, só pra gente tentar, tipo, trazer próximo a gente, que não tá tão perto lá da Europa, mas... Tá bom, tipo, um jogador de um clube menor. O clube também impacta muito. O nome do clube impacta muito onde ele joga, mas pra mim os números são decisivos. Porque se ele não tivesse esses números, se ele não fosse esse cara, ele não estaria naquele clube tão expressivo e ele não faria parte daquela seleção tão boa. Então vamos lá, pra você... vamos lá, quero te fazer uma pergunta pra gente... Você é clubista, não me pergunta. Não vou nem... eu acho que... Não vou entrar nem nessa questão. Não vou entrar nessa questão. É. Você acha que os números... Ele é crucial para a escolha do melhor do mundo? Não.
Eu, Tem que ser- Aline Bravo, acho importante. Não, mas ele é o primeiro da lista pra você considerar? É isso que eu quero saber pra eu chegar para eu chegar numa pergunta pra você. Você acha que é o crucial? Pra mim, seria assim também. Seria um dos... Eu não sei se seria o principal. Tô pensando aqui. Eu escolheria como melhor do mundo, pra ser honesta, um atacante com muitos gols feitos e totalmente importante pro time. Então, sim, pra mim, números impactam. Tá, mas aí eu vou. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão de você escolherem um atacante pelos números. Sim. Eu acho que não pode ser assim, né? Eu acho que o melhor do mundo tem que ser o melhor do mundo, não importa se ele é atacante, mas daqui a pouco a gente entra nessa questão. Tá. Então, se a gente for analisar os números, o Haaland tá na frente do Vini Júnior. Porque o Haaland fez muito mais gols. Só que ele não foi campeão. Só que aí, o que entra nesses números também? Não é só... Entram os gols, entram as assistências, entram todas essas coisas, mas também entra um título. Ele foi eleito o melhor por jogador isso que eu te perguntei da questão da... Então, os títulos que ele uma ganhou, junção. ele foi eleito o melhor jogador de tal competição, não foi? Porque isso daí também são números. Isso também são números, né? Se você for analisar. Não, isso é um pacote. É o pacote inteiro. Então, assim, o cara é eleito o melhor jogador da Champions League. Quantas vezes ele foi eleito o melhor jogador da Champions League? Ele foi esse ano eleito. Então, já tem um check ali. Faz parte do pacote. Ele tá no time campeão da Champions League. Check. Ele tem tantos gols, tantas assistências, é um dos que mais fez gols e assistências da temporada. Check. O Haaland, pra mim, por esses números, ele tá entre os melhores do mundo. Sim. Ele só não está porque faltou alguns cheques no pacote dele. Ganhar a Champions League, ser o melhor jogador da Champions League, ganhar uma Eurocopa. Na minha opinião, se o Haaland fosse o campeão da Eurocopa, hoje, e tivesse sido eleito o melhor jogador da Eurocopa... Ele seria o melhor do mundo. Porque daí, nisso, se ele tivesse ganhado a Eurocopa e fosse eleito o melhor jogador da Eurocopa, eu ia olhar os números. Ele tem mais números que o Vini Júnior, que foi campeão da Champions League. Então, pra mim, ele mereceria. Até pela questão da Noruega, assim, é mais difícil a Noruega ganhar uma Euro, né? Exato, exatamente. E conseguiu feito. Então, assim, entra num grande pacote. É claro, eu estou analisando pela minha mente o achismo da minha vida, né? São quantas pessoas que votam? Não, então, normalmente são os capitães, né, dos clubes, jornalistas também são convocados a deixarem o seu voto, e os técnicos das seleções. E normalmente cada um vota no seu. E é muito assim, cada um faz um top 3 que eles falam, né? Então você faz um pódio. Seu top 3 é esse, seu terceiro lugar é esse, segundo esse, primeiro esse. E tudo isso, no final das contas, conta. Por quê? O terceiro lugar, ele soma tantos pontos. O segundo lugar, soma tantos. Como se fosse uma tabelinha, né? Exato. Sei lá, um e aí, 3, no final, 2, 1. é isso. E no final, deu mais pontos para um e ele acaba levando o prêmio. Entendeu? Sim. Então, assim, eu te perguntei justamente por isso, porque o que acontece? Para mim, vai muito do pacote. É importante a conquista dos títulos, é importante as conquistas pessoais ao longo da temporada. O Vini ter levado o título de melhor jogador da Champions League, isso conta demais. É extremamente importante. Sim, total. Tem a questão também de ter conquistado La Liga, né? Então, é uma série de fatores que contribuem.